Tabata e hoje eu vim para mais um vídeo da série Prof Indica. Estou retomando o canal depois de algum tempo e quem me acompanha desde lá o início sabe que os meus vídeos têm esse estilo um pouco mais descontraído, né? Vocês sabem que eu não gosto de usar edição de vídeo porque parece que essa forma é mais descontraída, parece que de fato eu estou tomando um café com vocês e conversando sobre livros, e eu gosto dessa interação que nós sempre tivemos aqui no canal. Hoje eu vim fazer mais uma série, né, mais um vídeo dessa série Prof Indica, com um dos meus queridinhos, nosso magnífico José Saramago. E vocês devem estar se perguntando, ué, mas o José Saramago não é aquele escritor português que ganhou inclusive o Nobel de Literatura? Sim, gente, o Saramago ele ganhou o Nobel de Literatura e não é que ele tenha se dedicado à literatura infantil, mas ele escreveu sim A Maior Flor do Mundo, que é um dos meus livros infantis preferidos da vida. Então eu quis trazer essa indicação para vocês hoje. E quem me acompanha e acompanha essa série, né, acompanhava quando eu postava mais regularmente os vídeos, sabe que sempre no final eu dou uma ideia de oficina para trabalhar com as crianças após a contação de histórias. Eu também sou contadora de histórias profissionalmente, então eu gosto de trazer a literatura infantil aqui para o canal, porque o incentivo à leitura é o que eu sempre falo, começa lá desde os pequenininhos, certo? Então hoje a gente vai conversar sobre esse livro do Saramago. Por que eu resolvi falar sobre ele? Primeiro para mostrar para vocês que a literatura adulta, né, que nós chamamos de literatura adulta, muitos desses escritores também se debruçaram na literatura infantil, também se dedicaram a escrever pelo menos uma obra de literatura infantil, como é o caso do José Saramago. Eu não sei se ele tem mais livros infantis, eu acredito que não, esse seja o único, mas caso alguém tenha alguma informação sobre ou conheça algum outro livro infantil que o Saramago tem escrito, deixa aqui embaixo. Hoje nós vamos conversar então sobre este livro. Por que eu gosto tanto dele? Porque aqui o Saramago ele traz conceitos muito interessantes para a gente pensar a questão da literatura infantil, certo? E é um ótimo livro para trabalhar com as crianças, já digo de início. Por mais que o Saramago pensava, aliás, que não sabia escrever para crianças, esse livro é a prova de que sim. Ele escreveu o livro achando que não era um escritor de literatura infantil, mas teve muito sucesso nessa escrita. Aqui atrás, ele começa dizendo o seguinte: e se as histórias para as crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo tem andado a ensinar? Eu sempre digo isso, que a literatura infantil ela não deve ser menosprezada e ela deve ser lida tanto pelas crianças quanto pelos adultos, né? Crianças, adolescentes, adultos, idosos. Nós não podemos de fato algum menosprezar as histórias infantis, né? E menosprezar também a criatividade e a imaginação das crianças. Um livro infantil, gente, ele tem muito a agregar nos nossos valores, nos nossos conceitos. Então, por mais que tu sejas um adulto, leia livros infantis. Não só para incentivar a leitura dos teus filhos, sobrinhos, alunos, mas para a tua vida mesmo, para a tua própria qualidade de vida. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho desse livro, tá? E no final eu vou dar uma ideia de oficina bem bacana para trabalhar após uma contação de histórias. Esse livro é muito bacana, as ilustrações são lindas, tá? Espero que não dê o reflexo. Mas esse livro é muito bacana porque o José Saramago, ele se coloca como personagem, tá? Então aqui nós temos um autor-personagem e ele começa o livro dizendo que ele não sabe escrever para crianças, né? Que ele gostaria de ser um escritor de literatura infantil, mas que ele reconhece que é muito difícil escrever histórias para as crianças. E eu achei magnífico ele colocar esse conceito no livro, né? Porque de fato escrever literatura infantil não é fácil, né? E aí ele se coloca então o próprio autor como personagem. E aí começa a história com ele, olha que ilustração maravilhosa. Esse livro, pessoal, ele é publicado pela Companhia das Letras, tá? A ilustração é do João Caetano. As ilustrações estão realmente lindas. E aí nós temos aqui o nosso queridinho Saramago como personagem. E aí ele começa contando que ele não sabe escrever histórias para as crianças, mas que ele tentou, a partir desse livro, começar a escrever. E aí ele conta a história de um menininho. E ó, uma dica, se vocês querem, né, fazer contação de histórias, é o que eu sempre faço. Quando os personagens eles não têm um nome, eu peço para que as crianças criem um nome junto comigo. Então, por exemplo, ó, a história começa com um menininho.
qual pode ser o nome desse menininho? Aí as crianças começam, Gabriel, João, Gustavo. Então é interessante porque começa a interação, né, na nossa contação de histórias. Então a história começa com um menininho, e esse menininho, ele tava lá, né, sentado, olhando assim a paisagem, olhando a rua, e ele, como qualquer criança, é muito aventureira, né? Nem todas as crianças são aventureiras, mas todas as crianças são curiosas, né? E como qualquer criança curiosa e aventureira, ele sai aí pra procurar, pra desbravar o mundo. Então ele vai andando, e aí ele começa a perceber coisas diferentes. Ele vai andando entre as árvores, né? Ele vai seguindo, vai caminhando, até que ele chega num determinado lugar, e aí é muito interessante porque o Saramago, ele brinca a história inteira. E aí ele chega num determinado lugar que tem como se fosse um portal para um mundo paralelo, tá? E aí o autor coloca aqui, em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante começava o planeta Marte, efeito literário de que ele não tem responsabilidade, mas com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegar a frase. Então é muito bacana porque o Saramago, ele brinca a história inteira, né? Então nós temos o menininho que chega nesse determinado lugar. E aí ele segue andando, ele passa por uma floresta, e aí ele percebe que tem uma colina enorme, né? E aí ele vê que lá na ponta daquela colina tem uma flor, mas essa flor, ela tá murcha, ela tá praticamente morta. E aí ele, né, como acha que é o personagem especial da história, e de fato é, né, nosso personagem principal, ele pensa, eu preciso salvar essa flor, o que que eu posso fazer? E aí ele olha pra flor e pensa, bom, eu preciso, né, tomar alguma atitude. Então, chega uma parte da história que eu amo de paixão e que na hora da contação de histórias, pessoal, é esse trecho aqui, na hora da contação de histórias seria o clímax, tá? Porque nesse clímax nós traríamos para a história, né, e para as crianças, para essa interação das crianças, a forma com que elas vão usar de melhor a sua imaginação. Então ele diz o seguinte: desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio Nilo. No côncavo das mãos recolhe o quanto de água lhe cabia. Volta ao mundo a atravessar, pela vertente se arrasta 3 gotas que lá chegaram. Bebeu a flor sedenta. 20 vezes, lá e cá, ele vai andando 20 vezes pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então ele desce a colina muitas vezes, ele sobe a colina, leva um pouquinho de água. Aí ele desce a colina novamente, sobe a colina, leva mais um pouquinho de água. 20 vezes lá e cá, 100.000 viagens à lua. E aí vocês questionam, meu Deus, 100.000 viagens à lua. Será que ele demorou ou ele conseguiu fazer esse trajeto muito rápido pra salvar a vida dessa florzinha? O sangue nos pés descalços, ou seja, ele sofreu muito, né, para salvar a vida da florzinha. Mas a flor aprumada já dava cheiro no ar. E como se fosse um carvalho, deitava sombra no chão. Eu acho muito poética essa parte, tá? E aí vocês podem fazer uma narração bem enfática, né? Fazer uma narração bem significativa para as crianças e fazer com que elas interajam com vocês. Eu gosto muito dessa parte. E aí, né, acontece tudo isso, ele começa a salvar então a florzinha, só que os pais muito preocupados, porque a criança não voltou para casa ainda, né, o menininho, vamos dar o nome de menininho Gabriel, tá? O menininho Gabriel não voltou para casa ainda, e aí os pais estão muito preocupados, e aí eles começam a reunir todo mundo da aldeia, né, e para buscar, então, para procurar o menininho Gabriel. E aí o que que acontece? Eles saem, vão andando, assim como o menininho. E aí eles percebem que lá no alto daquela colina, onde tinha aquela flor praticamente morta, que ninguém dava bola, tinha uma flor agora linda e maravilhosa e colorida, com todas as cores do arco-íris. Então aquilo chama a atenção, né, desses moradores da aldeia. E eles sobem lá em cima. E eles percebem que quem está dormindo embaixo dessa flor maravilhosa, o menininho. E aí eles veem isso como um milagre, né? Então eles levam novamente o menininho para a aldeia e dizem que é um milagre que aquela flor tenha, né, criado vida novamente, que ela tenha ficado colorida, cheirosa, perfumada, enfim. Aqui, gente, vocês podem trabalhar com as crianças vários conceitos, porque na verdade qual é o sentido dessa história, né? Nos mostrar
que não foi um milagre, digamos assim, mas foi simplesmente a atenção e o carinho que o menininho teve com a flor, porque a flor estava lá em cima, né, lá na colina, praticamente morta, e ele simplesmente teve o cuidado de pensar, eu vou salvar essa flor. Claro, tem toda aquela parte literária e poética de tudo aquilo que ele teve que fazer para salvar a florzinha, mas simplesmente pelo fato de ele ter atenção e cuidado com aquela plantinha, ela criou vida e ficou mais bonita ainda, né? Ficou mais charmosa com todas as cores do arco-íris. Então eu particularmente amo essa história. E aí o nosso querido Saramago, ele finaliza de uma forma maravilhosa esse livro, porque ele diz o seguinte: era este o conto, porque lembrem, né, que eu falei lá no início do vídeo, que o Saramago aqui se coloca como personagem, né? Era este o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para as crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para as crianças. Quem sabe um dia virei a ler outra vez essa história, escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita. E aí ele finaliza o livro. Então é maravilhoso porque aqui nós já temos a abertura, né, para fazer uma oficina de escrita criativa com os alunos. E é ótimo, porque a gente vai desenvolver novamente a questão da imaginação, da criatividade, né, o desempenho linguístico das crianças também. Então é uma ótima dica para fazer uma oficina de escrita criativa, porque vai trabalhar muitas questões ali da aprendizagem das crianças, né? Então, essa foi a minha indicação de hoje. Eu particularmente amo este livro de paixão, eu adoro Saramago, adoro os contos do Saramago, né? E quando eu fiquei sabendo que ele tinha escrito um livro infantil, eu fui pesquisar sobre e eu me surpreendi muito. Na verdade, eu não me surpreendi, porque as minhas expectativas estavam lá em cima e foram alcançadas, porque Saramago é Saramago, não é à toa que ele ganhou o Nobel de Literatura. Então é uma ótima indicação para trabalhar em sala de aula, para trabalhar numa contação de histórias, mas lembrem-se, tá, pessoal? Isso eu sempre falo para os professores quando eu faço alguma oficina ou workshop de contação de histórias, que a literatura infantil, ela é arte, tá? Então ela não deve ser usada de forma pedagógica, senão quebra todo esse encantamento da arte, tá? Todo esse efeito artístico que a literatura tem. Então vocês sempre precisam incentivar a leitura nos pequenos, mostrando que a literatura é lazer, é um hobby. É óbvio que inconscientemente as crianças elas vão aprender conceitos e valores com a literatura, mas não é preciso que a gente chegue e diga assim, ó, a moral da história é essa. A ideia não é essa de trabalhar a literatura, a ideia é trabalhar a literatura sempre como um lazer, como um hobby. É o que eu sempre falo, eu mostro para as crianças que os livros, eles são os nossos melhores amigos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam esse livro do Saramago e novamente reitero, se vocês conhecem algum outro livro do Saramago infantil, comentem aqui embaixo, porque com certeza eu vou querer conhecer. Espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal se você é nova por aqui, né, uma pessoa nova por aqui, e eu aguardo os comentários de vocês para nós discutirmos sobre. Ah, lembrando, eu vou fazer um workshop de contação de histórias na cidade de Curitiba, certo? Na cidade de Curitiba e depois em outras cidades, Florianópolis, Porto Alegre, certo? Então, quem quiser acompanhar, é só me seguir no Instagram, Somos Livros, Somos Livres. Eu vou deixar o link aqui embaixo para acompanhar todas as novidades e notícias e informações, certo? Beijo pra vocês, já falei muita palavra certa e é isso aí. Até mais, até o próximo vídeo.